Olá, pessoal. Começando mais um episódio do podcast Direito em Pauta. Eu, Igor, aqui com a doutora Camila. É, Dessa vez temos um convidado ilustre, que é advogado, especialista em direito eleitoral, assessor também de partidos políticos. E a gente agradece desde já a presença, o doutor Minalan Silva. Muito obrigado, doutor, por estar aqui conosco. É um prazer tê-lo aqui, viu? Eu agradeço, boa noite, primeiramente a Deus, porque sem Deus não estaríamos aqui, não seríamos quem somos hoje. Agradeço ao programa Direito em Pauta, a Kátia. Kátia, eu conheci ela na FAPAM, na época que eu participava muito lá de cursos e palestras, fizemos meu primeiro júri simulado lá. E muito feliz por tratar hoje sobre direito eleitoral com uma grande advogada, um grande membro do Ministério Público, que eu já estou sabendo. É bom, né? Advocacia e Ministério Público. A Karina também e ao Joe também que estão nos bastidores. Meus agradecimentos. E aos internautas aí, espero que seja um podcast rico em informações, em conteúdo e que consigamos aplicar na prática o direito eleitoral. Bacana. Boa noite, doutor. Muito obrigado por ter aceito o convite. A gente agradece. A gente tem certeza que vai ser muito agregador, né? Para começar o nosso bate-bola, é, conte um pouco sobre a vida do doutor com o direito. Nossa, eu tive a felicidade de Deus olhar para mim e falar assim: você vai ser advogado. Minha mãe falava que quando eu era criança, jovem eu sou ainda, mas quando eu era criança, Sim. Dona Maria Cordeiro, quero mandar um abraço lá para o pessoal de Altinho, meus altinenses, Pernambuco. Eu também nasci em Caruaru, então Caruaru e Altinho são duas cidades que eu amo. Então minha mãe falava que eu brincava de jurídico, de martelo, como se tivesse condenando, julgando alguma questão, ou seja, juiz. Mas por ser jurista, advogado Tá ali, né? tá ali, exatamente. Então comecei assim, com esse viés, com esse sangue. Sempre fui aguerrido, uns falam briguento, sempre fui muito efusivo, sou ainda, depende da situação, só que você vai buscando um equilíbrio, né? A faculdade também ensina, a vida ensina. Só que aonde eu nasci, Caruaru, Altinho, que fui criado, na época as oportunidades eram para poucos, para políticos, propriamente dito, assessores, quem tinha algum comércio, agricultura, era coisa pontual. E nós não estávamos inseridos nesse cenário, né? Era mais simples, nossa família mesmo. E com o tempo, foi aumentando as dificuldades e dando um pulo bem grande. Eu sempre gostei de política, sempre participei de comício, showmício, que hoje muita coisa não pode, infelizmente. E vim para São Paulo a pedido, na época, do meu pai, da minha tia, que é a irmã dele, minha avó, os familiares paternos. E vim para cá, trabalhei, comecei a estudar e, graças a Deus, hoje sou advogado e digo que vou morrer advogado. Como o Cacai falou, um grande criminalista de Brasília, eu tenho sangue da liberdade como ele. Né? Então, nós que somos criminalistas, a doutora também é Sim. criminalista, sabe o que é a liberdade, o peso da liberdade, esse objeto tão importante, tanto para a vida, que nós nascemos livres, quanto para as leis humanas. Né? Para quando um juiz, um delegado ou alguém prende uma pessoa por várias questões, então, tolher a liberdade, ela é tolher minha liberdade também, digamos assim. Então, fazendo um resumo, foi nessas linhas que eu surgi para o direito, mas sempre quis ser advogado, sempre tive o sonho, sempre gostei de contrato, de política, estar na Câmara Municipal assistindo sessão, comício, showmício, conversando. Tive a oportunidade de ser assessor de vereador, doutor Gilberto França, quero mandar um abraço para ele, que é um grande advogado da área trabalhista, Sim. foi vereador. Edson Caetano, da Raposa, lá de Pernambuco, uma cidade também vizinha nossa lá. E hoje estou
estou vereador, desculpa. O pessoal quer que eu seja vereador político, né? Eu estou assessor parlamentar no município de Mauá, aqui próximo, do vereador Madeira. Quero mandar um grande abraço para ele. O vereador Madeira também é um homem muito sensível às causas do povo, às causas realmente saúde, educação, transporte, merenda, a questão de creche. Ele é muito sensível e eu estou muito feliz, graças a Deus, e estar aqui falando sobre o direito eleitoral também, que é uma área que eu amo, além do direito criminal, que lida com o ser humano Sim. diretamente, né? Tanto o criminal quanto o eleitoral, você lida diretamente com os políticos ou com os assessores, e o criminal com a pessoa que teve a liberdade tolhida ou está para ter, ou os familiares. Então foi com muito esforço, muito trabalho. O foco aqui, né, é a minha vida, digamos assim, mas foi uma luta constante para chegar até onde eu estou hoje, que é advogado. Bacana. E então, explica um pouquinho pra gente como é que funciona a justiça eleitoral, porque assim, começando do começo, tem muita gente que não sabe quais são os órgãos, o que que pode, o que que não pode fazer. Queria que o doutor explicasse um pouquinho pra gente Claro. sobre isso. Eu também tenho uma missão de vida, que é ser professor, né? Ser professor também é um desafio enorme. Você lidar com um pouco que você sabe para passar para uma pessoa e essa pessoa também transmitir para a Sim. vida, né? Um legado, um ensinamento. E eu tive a satisfação de lecionar na FADISA, Faculdade de Direito de Santo André, que a magnífica reitora Arleide deu uma oportunidade. E lá nós criamos, na cátedra, a cadeira de Direito Eleitoral, que hoje Direito Eleitoral para a OAB é obrigatório, né? Poucas questões, Sim. Sim. mas é muito importante o Direito Eleitoral hoje mesmo. Sempre foi, na verdade, né? Mas com o tempo que as pessoas vão tendo a necessidade ou vai surgindo mesmo a importância. Então, o direito eleitoral é um ramo do direito público, em que o Estado que regula o direito eleitoral, a Constituição e as leis esparsas e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, ele que organiza as eleições, ele que é o detentor do que pode e o que não pode, a partir, né, das leis promulgadas, tanto pelo Congresso, a Câmara e o Senado, quanto pelo Presidente da República. E vê as resoluções para esmiuçar algumas peculiaridades para serem aplicadas nas eleições. Então, essas eleições de 2026, nós temos 12 resoluções até agora, além de todas as leis que existem. Já tem um projeto para unificar o Código Eleitoral. Então, nós vamos ter um Código Eleitoral como tem Código Penal, Código Civil, Código Tributário. É necessário, né? É necessário. Por que é necessário? Porque você condensa e você otimiza os estudos, a aplicabilidade, facilita também a comunicação, né, com a sociedade, digamos assim. E o direito eleitoral, ele é importante para a participação da mulher, para a participação dos jovens, participação do negro ou da negra, para eleições limpas, para eleições justas, equilibradas, que são eleições que as pessoas possam participar de forma não igual como 50%, mas na medida em que possa dar uma igualdade. Por exemplo, um candidato rico que vai concorrer com um candidato pobre. Como você equilibrar? A Justiça Eleitoral vem buscar esse equilíbrio. Nós vamos ver um pouco mais à frente. E nós temos o Judiciário Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, e existe também a Advocacia Eleitoral. Sim. Então, o Judiciário Eleitoral, nós temos as zonas eleitorais, são os cartórios nas cidades, né? Digamos, a cada município, em regra, tem cartório eleitoral, e os cartórios têm zona, para justamente organizar as eleições junto com a Justiça Eleitoral. Depois nós temos a Justiça Eleitoral, que parte para o tribunal, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Sim. Né? Tem uma composição
de desembargadores, que são de carreiras mesmo do judiciário, que cumula, por exemplo, um desembargador, como juiz cumula juiz criminal civil ou juiz da vara, da terceira vara, que ele cumula eleitoral. E o desembargador também, que vai para a segunda instância, cumula Câmara Criminal, Câmara Civil ou Público e eleitoral também no TRE. Tem advogados também, 2 advogados também são nomeados, escolhidos para compor o TRE. E temos também o Ministério Público, que é o procurador eleitoral, que também vai atuar como fiscal da lei. E o promotor eleitoral também como fiscal da lei. E partindo disso, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, composto por 7 ministros. Esses também têm, sim, só um parênteses, o TRE tem um desembargador do TRF também e um do TJ. Sim. E 2 advogados. Aí pode ser advogados ou advogadas, desembargadores ou desembargadoras. Além disso, o TSE também é composto por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro do STJ, ministro da classe da advocacia e também tem o procurador-geral eleitoral, que geralmente é o vice-procurador que fica lá no TSE, porque o procurador-geral fica no Supremo Tribunal Federal. Então nós temos essa composição da Justiça Eleitoral que vem organizar o judiciário. É diferente de outros países em que a sociedade organiza as eleições, ou alguns órgãos organizam. Aqui nós temos a Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral, ela, a cada dia que passa, vem ganhando mais credibilidade, vem ganhando mais autenticidade, prestígio, sobretudo quando adotou as urnas eletrônicas, que fez agora aos 30 anos, salvo me engano, fez 30 anos, as urnas eletrônicas. E nós sabemos que teve a discussão da Volta aditável, né? a auditabilidade da urna, a autenticidade, a lisura das eleições das urnas, mas não foi nada aprovado, como nós sabemos, e também é discutido, tudo é discutido, mas tem que ser provado. Porque quem falou que as eleições foram fraudadas, ganhou nas eleições também fraudadas, digamos de passagem. Sim. Então, quem falou foi eleito. Não vou citar nome, mas se quiser nós podemos citar, não tem problema nenhum. Mas, assim, quem ficou descontente e desconfiou das urnas, ou do sistema, ou de algumas pessoas, ou de algumas instituições, não provou. Ninguém conseguiu, por meio de perícia, comprovar que teve fraude, que tem fraude, digamos assim. Erro pode ter, como tem... Eu já fui presidente de sessão, existe sim falhas nas urnas, existe substituição. Quando não funciona, vai ser voto por cédula impresso, que também, se nós formos verificar, se votássemos por voto impresso, tinha outra questão, né? Que teve várias fraudes, pessoas que faziam igual, rasurava, enfim, tinha de tudo também, né? Digamos assim, como tem de tudo hoje, mas tem que provar. Então, as urnas, o Tribunal Superior Eleitoral, recentemente reuniu com a cúpula, que são os demais TREs, que são 26 TREs e o Distrito Federal, para discutir as eleições, para discutir como vamos garantir umas eleições limpas, umas eleições justas, certo? Sobretudo com a inteligência artificial agora. Ficar de olho. Juízes eleitorais ficar de olho, os desembargadores e juízes que estão no segundo grau também ficar de olho, digamos assim, na questões que vierem ao judiciário. E a população também, né, que é detentora do poder, digamos assim, que o poder emana do povo, Sim. é quem vai votar, quem vai colocar e quem vai tirar. Saber que a justiça eleitoral realmente ela está para servir a sociedade. Então, eu sou um admirador, respeito a justiça eleitoral, atuo na justiça eleitoral, tanto nas zonas eleitorais, juntas, quanto no TRE, TSE, para justamente dar o testemunho de que a democracia brasileira está bem cuidada
pelo Tribunal Superior Eleitoral, digamos assim, né? Fazendo hierarquia de cima para baixo. Então, a grosso modo, a Justiça Eleitoral é essa composição. Aí daí tem as ações eleitorais, nós vamos agora falar das leis, né? Mais especificamente, do que pode e o que não pode. Mas, a Sim. grosso modo, para o cidadão saber que existe sim um TRE, toda semana tem julgamento no TRE, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, como tem também julgamento de juízes de primeiro grau, de eleições de 2024, agora, com relação à propaganda irregular, ou qualquer fraude que seja de cunho eleitoral também, ou crime que seja de cunho eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral está aí e sempre esteve, digamos assim, só precisar dela. Sim. O senhor falou, a gente falou o que é o direito eleitoral. Agora vamos falar dos candidatos. O senhor é assessor, né, jurídico. Quando e como um candidato, um possível candidato, deve procurar uma assessoria jurídica? Ótima pergunta. É fundamental essa pergunta mesmo, porque muitas vezes o pré-candidato hoje, ou interessado a ser pré-candidato, ou quer entrar para a política, esquece a questão jurídica, Sim, porque pensa que política e jurídica é a mesma coisa. Acaba sendo, mas na prática não é. Uma coisa é campanha, uma coisa é o marketing aprovar uma arte e arte para a rua ou para a internet. E uma coisa é não poder ir para a internet essa arte, porque vai ser irregular. Então, veja, o direito eleitoral, o advogado eleitoral, a advogada eleitoralista, tem que estar junto com o marketing, com a contabilidade, no caso, prestação de contas, e com a campanha ou pré-campanha. Ou até antes mesmo, até um ano antes, digamos. Por quê? Porque se a pessoa quer ser candidata, tem os requisitos para elegibilidade, sim, Sim. a idade, a questão de certidão criminal, se está inelegível, o domicílio eleitoral, se ele pode ser vereador em São Bernardo do Campo, mas ele mora em Mauá e não tem vínculo nenhum com São Bernardo do Campo. Então eu vou entrar com o registro de candidatura, vou apresentar meu comprovante domiciliar de Mauá, ou de São Caetano, ou de Diadema, ou de Santo André, sim. ou de Rio Grande da Serra, ou de... Esqueci outra cidade? Ribeirão Pires? Ribeirão Pires, maravilhosa Ribeirão Pires, para ser vereador lá. Como que a população de São Bernardo vai conversar comigo se meu domicílio eleitoral, minha residência é em outra cidade, que eu venho só para a Câmara, com exceção? É uma questão. Então, vai ser discutido isso. Então, muitas vezes, a pessoa que quer ser candidata vai ser impugnado porque ele tem tudo. Tem a idade de ser o candidato, certidão está positiva, não tem passagem. Ele tem a idade para o cargo, porém, um dos requisitos é o domicílio e o domicílio dele não tem nada a ver com a cidade dele. O domicílio eleitoral ele é diferente do domicílio civil. Sim, O domicílio civil é aquele que você realmente, em tese, mora. Você mora num apartamento ou em casa, digamos. O eleitoral, existe outras peculiaridades. Eu não moro em Mauá, por exemplo, mas eu tenho um trabalho no escritório em Mauá. Então, eu tenho um domicílio de trabalho lá. Eu tenho uma família grande lá. Eu vou sempre para Mauá. Então, outros requisitos para fim de domicílio eleitoral você pode conseguir, mesmo não morando lá. Então, para a justiça eleitoral é diferente o domicílio eleitoral. Então, aquele que quer ser pré-candidato, ele realmente hoje é necessário sim conversar com o advogado ou advogada, ou até mesmo aí com o advogado do partido político, da GREI, né, da agremiação, para justamente ele ter a noção se ele pode ou não pode participar do pleito eleitoral no sufrágio passivo, que fala que é receber voto, ser candidato.
Então, na medida em que ele vai para um pleito eleitoral, mas dependendo da situação que ele está na vida, ele pode ganhar e não levar, e pode naufragar durante o período de análise da documentação, de ser impugnado o registro de candidatura dele. Então, o advogado hoje, como sempre foi, não é, pelo artigo 133 da Constituição Federal, é essencial à administração da justiça, em especial a justiça eleitoral. A prestação de contas é fundamental, tem que ter a assinatura de um advogado com um contador. Uma consulta com o advogado durante a pré-campanha, agora, antes de 16 de agosto, ou no momento em que você for escolhido na convenção e a partir de 16 de agosto você puder fazer campanha, material que você mande fazer, como fazer, material que vai ser distribuído, quantas pessoas está distribuindo, tem menor distribuindo? Sim. Essas pessoas estão registradas, RG, o CPF, o endereço, para alguma questão jurídica precisar deles, ser testemunha, ou até mesmo eles serem responsáveis por alguma irregularidade, ou alguma publicação errada, distribuição de santinho, colar santinho ou colar material na parede pública ou num poste, entrar na igreja distribuindo santinhos, na escola, enfim. Então o advogado, ele vai ser, e a advogada, a doutora, vai ser fundamental para você não fazer coisa errada. E se acontecer de fazer, o advogado faz a defesa. O senhor trabalha, está no Ministério Público, sabe muito bem que o Ministério Público Eleitoral é atuante. São ativos. Sim. Estão ali em alerta. É um sentinela da sociedade também, o Ministério Público. É o fiscal. Quando não é fiscal, também é parte, é interessado, digamos assim. Então, o Ministério Público, por denúncia de adversário, ou eleitor, ou cidadão, ou qualquer pessoa, porque cidadão e pessoas, né, no Brasil é diferente, cidadão é que tem os direitos políticos, e às vezes uma pessoa de 15 anos não é cidadã. Ela é uma pessoa, mas não é cidadã porque ela tem os direitos políticos completos, né, íntegros, na plenitude. Sim. Então pode um adolescente com 15 anos chegar lá no Ministério Público e informar ele que está acontecendo uma situação que, olha, o pai de um amigo meu é candidato, ele vai falar de forma equivocada pela idade, né? Sim. É candidato e tem um senhor lá também que é candidato, tá oferecendo cesta básica. Aqui, ó, nós gravamos aqui um vídeo. Isso é coisa séria, vai se apurar. Às vezes por uma ação judicial de investigação eleitoral, que é uma AIGE, né, nesse momento, né? Então, o advogado, e eu repito, advogados são fundamentais, serão sempre no início, no meio e no fim, para a pré-campanha, campanha e a diplomação, e depois, durante o mandato, você conseguir exercer em plenitude, não ser cassado e servir à sociedade, né, que confiou no voto o seu mandato por 4 anos. Sim, interessante. A gente sabe que o doutor também tem a área criminal como referência, mas assim, ainda no âmbito eleitoral, quais são os casos que são mais comuns que aparecem para o doutor no dia a dia, assim, da advocacia, questões eleitorais que mais chamam a atenção no cotidiano do advogado? Olhe, por ser da área criminal, propriamente dito, como o senhor falou, né, a doutora até já sabe também, existem os crimes eleitorais que vão ocorrer e nós vamos ser procurados depois por várias questões. Sim. Por exemplo, recentemente eu tive um caso bem peculiar mesmo. Até fiquei sensível a esse caso na minha sustentação oral no TRE. Teve uma condenação que foi uma entrega de santinhos no dia da eleição a uma promotora, Nossa. Eita. que seria o boca de urna, propriamente dito clássico boca de urna, que é crime. E nós fomos estudar o caso, a grosso modo, como que foi. Esse eleitor, ele entregou efetivamente, confessou,
Porém, ele era o interno de uma casa de viciados. Ofereceram dinheiro ao dono dessa casa para colocar pessoas na rua para distribuir no dia da eleição. E ele tinha que pagar a manutenção dele e ele só pagaria fazendo algumas coisas para a própria clínica. Poxa. Então, ele ficou num beco sem saída, no mato sem cachorro, porque o dono falou assim, se você não for, infelizmente você não vai poder ficar, porque eu estou ganhando para isso e eu preciso da sua mão de obra. Então, nós tínhamos até alegado inexigibilidade e conduta diversa. Não tinha como exigir dele outra conduta, mesmo ele sabendo que era errado, ilícito, se ele dependia da clínica para o tratamento da saúde dele. Então, veja, ele acabou indo devido a essa pressão, aí respondeu, graças a Deus aí no final conseguimos um êxito, até tá na internet a sustentação oral minha. E aí nós estamos falando dos dois, né? Crime eleitoral e direito eleitoral e criminal. Sim. Mas de eleitoral aparece prestação de contas, muita prestação de contas, reprovada, aprovada com ressalva, não apresentada. Aparece nesse período agora, depois de um ano de uma eleição, aparece muita prestação de contas. Aparece também propaganda. Propaganda irregular, propaganda distorcida, na internet, no dia a dia, que a pessoa distribuiu em escolas, distribuiu em igrejas, ou colou em algum muro público, foi multado, não tem dinheiro para pagar ou não quer pagar. Aí nós vamos verificar como está o processo e fazer a defesa. Prestação de contas mesmo, às vezes o partido político apresentou as contas parcial, total, enfim, teve alguma situação em que o partido, no caso concreto, não resolveu, terminou as eleições, não vai e não deu atenção ao político, o candidato na época, e aí, para ele não ficar inelegível para a próxima, ele vai ter que correr atrás. E quem vai socorrer ele é um advogado eleitoral, uma advogada eleitoral, para buscar resolver a situação e ele ficar elegível para as próximas eleições. Então, prestação de conta tem muito, propaganda tem muito, e crime eleitoral, que tem esse viés. Aí tem sempre, tem o tempo todo. Se você for na Justiça Eleitoral semana que vem, tem lá julgamento, vários julgamentos tem. Tá, e tem cassação também. Hoje tem muito cota de gênero. 30%, Fraudes, né? 30% de candidatas mulheres, tem que ter o partido, coligação ou federação. Eles, muitas vezes, usam mulheres de fachada, que são as laranjas. Elas, por sua vez, não faz campanha, ou é simulado que ela fez campanha, ou seja, tira uma foto ou grava ela entregando um santinho ou dois, cola em alguma coisa, como se estivesse em campanha. Quando, na verdade, vai ver as urnas, foram Nenhum voto, né? baixas, isso. Pouquíssimos votos, às vezes nenhum voto, nem ela mesma votou, porque ela tá assessora ou está no grupo de determinado candidato, que ela não tem a noção que ela, no mínimo, tem que votar nela, não ela vota em outro. Ela vota naquele que trouxe ela pro partido para ela ser candidata, só para atingir a cota de gênero. Então tem muita cassação de cota de gênero de vereadores, aí faz uma nova recontagem, outros vereadores entram, vereadoras entram. Então tem também, durante, pós-eleição, também essa questão, tá tendo muito cota de gênero, muita cassação tá tendo de prefeito, abuso do poder político, que tá usando o carro de forma irregular, usando o nome para se beneficiar. Temos o abuso do poder econômico, do poder religioso e também das redes sociais. No meio de comunicação também existe esse abuso. Então, nas eleições vai surgindo
situações em que o advogado eleitoral trabalha bastante, sim. E prazos. Os prazos são curtos. Então, o que é advogar na lei eleitoral? Se organize, como qualquer outra área, mas tem umas peculiaridades a mais do direito eleitoral devido ao prazo. Dias corridos, né? Dias corridos, horas corridas. Se tiver uma intimação de 24 horas e você recebe ela 11h23, hoje, é 11h23 do dia seguinte. É assim, é minutos. O doutor falou sobre a questão das redes sociais em si, né? E hoje em dia, eu acredito que ela é agora, né, o maior meio de comunicação. Porque raramente as pessoas hoje em dia assistem televisão. O que pode e o que não pode nas redes sociais para um candidato ou pré-candidato? Ótimo. Muitas regras foram de eleições passadas, resoluções passadas que está valendo até hoje. Então pode fazer uso da internet para divulgar, desde que atenda algumas regras. Uma delas, ou várias delas, nome completo do pré-candidato, do candidato, o partido, o endereço, as redes sociais, as plataformas que vão ser usadas, o valor investido, se vai investir, justamente para fiscalizar o abuso, evitar o abuso, Sim. e depois a prestação de contas. Porque o abuso, para quem pode, é bom, mas para quem não pode, que não tem dinheiro, que não tem condições, que só tem o material do partido, da campanha, A verba, né? a verba que ele se dissolve no material de campanha. Os santinhos, a bandeira e outros instrumentos para a campanha. Mas falta, por exemplo, gente para trabalhar, para Sim. entregar. Ele ter um espaço legal para também poder reunir eleitores, para ele fazer algum congresso, uma palestra, cursos, enfim, discutir sobre política. Então, as redes sociais, ela sim tem um alcance fenomenal. Hoje, realmente, a regra é na rede social e exceção é na rua, no boca a boca. Sim. Mas os dois andam juntos. A pergunta que a questão que vai ser é a inteligência artificial. Essa é o calcanhar de Aquiles da justiça eleitoral. E do nosso povo, né? Do cidadão que vai ter os próximos políticos. Que nós precisamos de político, né? Pelo Estado Democrático de Direito e pela forma que nós temos de governo, que é de representatividade, os eleitos pelo povo. Sim. Então, a inteligência artificial, ela vem e é uma realidade. Ela está sendo combatida, está tendo mais proibição do que permissão. Sim. Ela é perigosa, né? Muito perigosa. Muito. Então, veja, em pré-campanha, o que pode? Pré-campanha pode o pré-candidato falar que é pré-candidato e pede apoio. Por exemplo, pode. O que pode? Ele participar de cursos, organizar palestras, congressos, seminários. Mas mesmo esses eventos, doutora e o doutor, tem que ter também um equilíbrio no conteúdo. Ele não pode dar uma margem que está sendo um comício, um showmício, ou pedido de voto indireto, ou dissimulado, ou implícito, maquiado. Um exemplo. 11 pessoas na rua, o pré-candidato com a camisa branca, eu vou falar 2 exemplos, e 10 pessoas acompanhando de vermelho. A pergunta, olhando esse cenário, nós vamos imaginar o quê? Como cidadão mesmo, como cidadão, como pessoa que vai votar, que gosta de eleição. Se gosta de eleição, vai prestar atenção. Uma pessoa de branco e os demais de vermelho na rua. O que é aquilo?
em tese. Um pré-candidato em tese do PT. É um Sim. ponto. Então, isso é uma propaganda eleitoral implícita, dissimulada, que Sim. vai incorrer em propaganda eleitoral antecipada, vai ser multado. Por outro lado, no outro lado da calçada, um pré-candidato de verde e os demais de verde e amarelo. 10 de verde e amarelo e um de verde. Ou um de amarelo. Os 10 de verde e amarelo e um de verde ou amarelo. Bolsonaristas. PL. Eu faço essa polarização para ilustrar que é uma realidade hoje. Sim. Nós temos os Estados Unidos que tem republicanos e democratas. E no Brasil, pelo menos assim, eu estou falando como advogado e como educador, como professor, digamos aqui. Aqui é informativo. Sim. Então eu fico um O pouco conteúdo é livre, totalmente informativo. que é quase a extensão da cátedra, da faculdade ou de uma escola. Então veja, esses dois exemplos, nós estamos informando para advogados, para assessores, para eles verem o cenário e falar assim, olha, doutora, eu acho isso aqui não está irregular não, uma pessoa na rua de branco e os outros de vermelho, e ele abraçando. Por quê? Porque do outro lado tem um pré-candidato e ele tá sozinho, tá ao telefone e não tá Sim. exagerando. Então, o outro, esse que tá exagerando, ele tá na frente, ele tá antecipando. Então, por ele antecipar, cabe multa. Outro exemplo, ele vai no podcast e fala para os doutores, olha, para finalizar aqui, eu conto com vocês esse ano. Em outubro nós temos eleições. Eu não tenho meu número agora, mas depois eu passo. Depois eu divulgo o meu número também. Meu partido é X. Veja. E o outro que não está participando de podcast, e se Sim. participou e não falou nada, esse se beneficiou. Ele inculcou no eleitor já. Ele já Plantou a sementinha, plantou né? a semente. Obrigado, é isso mesmo que fala. Que ele é candidato, então ele está na frente. Então a justiça eleitoral vem buscar a paridade de armas. Às vezes não consegue igual, mas pelo menos vai fazer assim, olha, Tentar ó, equilibrar. o senhor divulgou, o senhor vai ser multado. E não tem como, eu tenho que tirar, não, já foi. Nesse caso já foi. Cabe multa. É um exemplo. Agora, o que a lei proíbe, o artigo 36A da Lei das Eleições, na 9.504/97. Peço o seu voto para em outubro estar votando em mim como deputado federal. Eu vou estar na Câmara Federal para trazer recursos, emendas parlamentares. Isso é voto explícito. Ele está pedindo na cara dura. Isso aí não pode. Não pode. Então, em pré-campanha, não pode pedir voto explícito. É assim. Mas o brasileiro é criativo. E existem palavras mágicas. Palavras mágicas. Por exemplo, esse ano é ano eleitoral. É um ano em que é importante para o povo brasileiro. Para mim também é muito importante. Eu que tenho um sonho de ser político. Então ele vai falando palavras mágicas. Não fala que é candidato, mas também ele não se posiciona. E a pessoa fala assim, ele candidato ele não é. Por exemplo, nós aqui. Ninguém que Sim. esteja assistindo vai imaginar que nós somos. Sim. Porque nem pedimos, nem diretamente, nem indiretamente, e também não falamos que é pré-candidato. Então a comunicação, como a doutora falou, e o doutor sabe, ela é importantíssima. Ela induz para o mal e para o bem. O fake news. Por que combater fake news? Falsas notícias e mensagens. Verificar o que você recebeu para você também Sim. divulgar, difundir. Nós temos um desafio enorme, doutora, que é a participação feminina na política. Enorme. Sim. Enorme. Eu digo isso porque a mulher, ela conseguiu o que ela queria. E vai conseguir o que ela quer.
que é cair a ficha para nós da sociedade, do mundo, que a mulher, ela é igual ao homem, o homem é igual à mulher. Sim. Mas é claro, com as suas peculiaridades, com as nossas questões orgânicas, né? De força, de sensibilidade, de hormônios, essas peculiaridades, ok. Mas com relação à lei da mulher poder ser o que ela quiser, está superado, na minha opinião. Está superado. Eu não vejo uma pessoa que tenha coragem de falar que determinado cargo a mulher não tenha condições. Eu não vejo. Porque até o pesado a mulher trabalha. faz. Se o homem não fizer, ela faz. Sim. Ela faz. Agora, não é comum ou não é natural a mulher estar pegando peso. Não é natural a mulher estar pegando peso. Isso aí, desde que a mulher nasceu, na verdade, o homem que tem que dar o suporte mesmo. Né? Nós estamos falando aqui a questão muito família, né? Mas o direito eleitoral toca a família também. Sim, não é? engloba, né? Nós temos, às vezes, um prefeito que não pode ser, ele coloca a mulher. Sim. Nós temos prefeita e o marido, o vereador, o marido deputado. Então, a mulher, ela vem buscar um direito que já era para sempre ter e assim, e só acumula, não pior, não vou falar que é pior para ela, mas ela acaba fazendo esse serviço, essa missão fora da casa, de casa, e em casa ela não consegue parar. Não consegue. O que nós temos que ter, como os políticos têm que ter? Os políticos têm que ter o quê? Educação. Tem que aceitar, tem que respeitar, tem que ouvir. Como o homem em casa também tem que fazer a mesma coisa. Sim. Então, a mulher que está nos assistindo hoje, que é política, já que tem mandato, ou que quer ser, e o homem também que está nos assistindo, eu, por estar na justiça eleitoral como advogado eleitoral e na política como assessor, eu diria que não desista do seu sonho. E aquele que tem resistência, o senhor vai ter que engolir, como o Zagallo falava, vai ter que aguentar. Porque uma hora ela vai conseguir. E mais, uma hora quem vai sair é ele. Eu estive no Guarujá ontem. Nós estávamos também tratando sobre direito eleitoral lá, a convite de uma vice-presidente da Câmara, Andréa Feijóo, que eu quero mandar um abraço para ela. Muito atuante. Primeira legislatura dela, mandato dela, já é vice-presidente da Câmara. E lá são 5 mulheres eleitas. Olha, número alto. Altíssimo, altíssimo, altíssimo. Bacana. Poderia mais, claro que poderia. Sim, com certeza. Poderia mais, tem que poder mesmo. Porque muitas políticas públicas, elas não é feita, e quando é feita, não é efetivadas, porque é o homem que está lá. A mulher tem um olhar mais amplo, né? Tem um olhar mais amplo, a mulher, ela é mais sensível pelas características que nós temos de homem e mulher. Tem exceção? Tem exceção. Tem médico, tem homem médico, ok. Que ele vai ter uma visão para saúde, mas ele não vai ter visão para outras coisas. Sim. Mas uma coisa é ser homem, uma coisa é ser mulher. Exatamente. Não tem jeito. Né? Políticas públicas mesmo, questão câncer de mama. Eu tenho uma conhecida, uma amiga, que realmente todos falam. Se a mulher conseguir detectar o quanto antes a questão do nódulo, muda tudo. E o caso dela foi, há 2 anos, ela não imaginava. Ela não imaginava. Então, nós temos cidades aqui do ABC, que a saúde é excelente, e outras cidades que a saúde, infelizmente, ainda precisa de muita coisa. Então, é visão. Sim. Nós tivemos agora, recente, uma questão eleitoral, que é violência de gênero contra a mulher. Segundo noticiários, a vice-prefeita de São Caetano do Sul, nosso vizinho aqui, está acusando o prefeito Tite Capanella de violência de gênero. Sim. Ela está tendo dificuldade de participar
da gestão. Então, olhe quem vai ser importante. O advogado eleitoral. Eita, desculpa. Tanto para entrar na defesa dela, com o processo, tanto o quanto o Tite agora, o prefeito, vai precisar se defender. Foi aceito pela Justiça Eleitoral, pelo TRE. Como se trata de prefeito e vice-prefeito, é o TRE que vai julgar, não o juiz eleitoral. Porque também existe essa jurisdição. O juiz eleitoral está muito próximo do prefeito. Sim. Tem uma relação com o prefeito natural, Sim. de instituição. E acaba tendo empatia. Querendo ou não, dá isso. conflito, né? Pronto, falou, a palavra é essa. Então, por evitar conflito, quem vai julgar essa situação é o TRE, quando trata de prefeitos, certo? Então, veja, a justiça eleitoral como ela é atuante, olha a importância da mulher, veja o que pode e o que não pode nas eleições, que realmente a inteligência artificial, ela não vai poder, em regra, e se ela for aplicada, nós vamos ver, ela vai ter que ser transparente, tanto quanto gastou, o que fez. Porque, veja, você não pode usar a inteligência artificial para alterar a voz que altera. Que o que aconteceu na última campanha, diga-se de passagem, né? Qual foi o fato? O que tinha muita coisa do ex-presidente com o presidente, Isso, foi pronto. o que teve Tá vendo? muito, né? Ótimo. Não, e as pessoas se interessam muito por isso, mas quer entender melhor. Então altera a voz, altera a imagem, Os robôs, altera os vídeos. Então isso não pode. Usar a inteligência artificial para isso é crime. Que é os robôs. Usar a inteligência artificial também para disparar mensagens em massa com o áudio alterado, distorcido. E qual que é o instrumento jurídico que é utilizado para combater Isso, essas excelente. Por exemplo, irregularidades? não pode atacar um adversário negativamente. Por exemplo, não vote em fulano, porque fulano não vai comparecer e ele tem um nome sujo, ele bateu na mulher, ele tem uma passagem antiga. Então, propaganda eleitoral negativa, que é aquela em que você... Usa mais pra acusar, né? eu me beneficio acusando ele. Então, eu chamo ele, eu acuso ele negativamente, ofendo e acabo beneficiando. Por quê? O povo vai falar assim, nossa, ele fez tudo isso, não vou votar no fulano. Fulano deve estar certo. Então, essa propaganda também não pode. E o que acontece se usar a inteligência artificial? Vai ser feita uma perícia. Eu, adversário, vou contratar um perito da área de tecnologia. Ele Sim. vai dar o parecer, vai laudear, vai ter o laudo. Apresenta à Justiça Eleitoral. No que eu apresento, a Justiça Eleitoral, verificando, juntamente com o Ministério Público Eleitoral, que é, em tese, o detentor da ação, né, do objeto. Então, eu levo para o Ministério Público, eu posso levar para o juiz também, diretamente. Até o eleitor ele pode denunciar pelo Pardal, pelo aplicativo que o TRE e o TSE está disponibilizando. Verifique que teve uma fraude no áudio, certo? Sim. A Justiça Eleitoral vai receber, vai intimar o acusado, esse acusado também vai se defender, e vamos esperar o julgamento. Se for verdade, a Justiça Eleitoral pode nomear um perito para ele resolver essa pendência, porque eu falo que teve, o adversário nega. Uhum. Aí vem, não é, a Justiça e nomeia um perito de tecnologia. Vai julgar. Aí vamos ver a penalidade. Se é multa, se foi crime, que contexto, se foi para propaganda à inteligência artificial ou se foi realmente para ofender a honra mesmo e iludir o eleitor. Aí é crime, é fraude nas eleições. Ou simplesmente a pessoa, o que causou, gastou muito dinheiro, contratou uma assessoria enorme e caríssima, que é abuso do poder econômico também, e não prestou contas. Então a Justiça Eleitoral ela vai estar de olho em tudo e em todos, né? Então, eu diria para você que a Justiça Eleitoral, recebendo, não vai deixar passar. Não vai.
A gente vê também, né, doutor, que o direito eleitoral ele está muito ligado com o direito criminal, né? Por diversas vezes o doutor falou é crime e tal, porque realmente é ligado, é interligado, né? O direito em si. E a gente pesquisando mais sobre o doutor, a gente sabe que o senhor é professor e leciona algumas matérias. Então a gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso. Ah, obrigado. Eu leciono direito eleitoral, direito penal, aí vem penal, processo penal. Também, extra direito, eu venho, às vezes, do constitucional, que toca, direito eleitoral toca, Sim, eminentemente constitucional. Venho ao curso de oratória, curso de precificação e tribunal do júri. Então, eu navego por essas áreas. E as leis esparsas, né? Tráfico, lavagem de dinheiro, são leis especiais que tocam o direito penal. Tem de crimes imobiliários, crimes aeronáuticos, ou seja, qualquer ramo ou de ramificação de penal, eu atuo e organizo alguns cursos também de tribunal do júri, oratória, que é fundamental para a vida, né? Você se comunicar. sim, Então, a oratória para o advogado, para a advogada, para se destacar e às vezes para a persuasão, o convencimento do órgão julgador ou da julgadora, ele comprar a ideia. Então, fazendo esse parênteses, nós lecionamos isso. Palestrante, conferencista também, colunista de jornais, em alguns jornais eu escrevo, eu mando artigo, e sempre participando também de podcast, de programas, para trazer a informações, gente se sente muito honrado, né? Bacana. A gente já tá caminhando aqui pro final do bate-papo, passa rápido, né? É. E aí, a gente gostaria que o doutor mandasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, uma mensagem motivacional, ou da forma que o doutor achar melhor. Eu vou parafrasear, vou dar um quebra aqui. A literatura, acho que os estudiosos falam aqui que só lê direito, não sabe nada, não leu nada, na verdade, né? Então tem uma frase que eu carrego com ela, até brinco no plenário do júri, em sustentação oral, que ler é fazer amor com as palavras. Eu falo isso, né? Isso tem uma Poético. profundidade enorme, enorme. Tem também, né, uma certa brincadeira pejorativa e sexual. O pessoal sabe disso, eu também sei. Mas eu diria que, olha, o conhecimento, você ler, você analisar uma foto, ouvir, escrever, vai ser seu diferencial para a vida. Porque até o político que é analfabeto, mas para a justiça eleitoral conseguiu escrever o nome, em tese, já não é mais para a justiça eleitoral. Ele vai ter um conhecimento enorme depois do primeiro mandato dele. Então, o conselho que eu tenho aqui hoje é: busque informação, leia, estude, que você vai ser uma pessoa educada, uma pessoa calma, mansa, preparada. A palavra de Deus é fundamental, a Bíblia. Sim. E se a pessoa Verdade. busca informações, ele vai ler um pouco de tudo. Vai ler sobre relacionamento. Ele vai fazer, doutor, até a leitura corporal. Vai falar assim: "Ixi, minha mulher já tá chateada." Então, é uma leitura, né? É um conhecimento que você tem que ter, que outros têm, essa sensibilidade, essa inteligência de quanto mais ele sabe, mais ele é uma pessoa boa, em tese. É claro, existe conhecimento, infelizmente, por mal. Tem Sim. os que usa. Tanto é que existe advogado criminalista, existe justiça, existe a polícia, né? Nós temos hoje a segurança pública mesmo, que é um debate enorme, vai ser. A saúde sempre foi, mas hoje nós temos a segurança pública. Quando a pessoa tem muito conhecimento, que estuda,
ele sabe que se fizer o mal, Deus vai chamar ele e o mundo aqui também vai chamar ele para responder. Então, se ele tiver o conhecimento, o estudo e aplicar, nós vamos ter uma sociedade melhor. Eu sou um exemplo disso. Eu poderia estar nas drogas, eu poderia estar na prostituição, eu poderia estar ocioso, poderia, droga que eu falo, álcool, digamos assim, poderia aí, minha mãe está me sustentando ainda, mas graças a Deus, pelo conhecimento, Exatamente. pelo meu estudo, Esforço. eu diria para vocês que eu dormia até na rua, eu sapato furado, eu sem dinheiro, fiquei 6 meses sem falar com a minha mãe quando eu estava aqui, enfim. Só um pouco de ilustrar as dificuldades que eu tive e o ensino, o conhecimento salvou minha vida. Então, com essas palavras, eu quero agradecer o convite, estou muito feliz. Quero cumprimentar São Bernardo do Campo, o povo de São Bernardo do Campo, os amigos, minha terra natal, Caruaru, minha outra terra natal, Altinho, que nós vamos ter o São João. E que Deus nos abençoe. Estou à disposição nas minhas redes sociais. É o Inalan, é fácil, é o WINALLAN. Só tem eu, praticamente. Então não precisa nem falar arroba e etc, etc. Mas muito Doutor, a obrigado. gente gostaria de agradecer. Foi muito enriquecedor. A gente aprendeu muito, né? E a gente gostaria de te agradecer com um Nossa. presente. Isso é uma qualificadora de surpresa no júri que fala, viu? Nossa, obrigado. E a gente gostaria de agradecer. E para você que assistiu até aqui, a gente gostaria de agradecer. E sigam a gente, ativem o sininho. Toda quinta-feira sai um episódio novo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.